Impressionante. Impressionante. É impressionante. Ô, Alexandre, agora, com relação à vitória do Atlético, foi uma vitória estilo Libertadores? O Romano, são 2 pontos que a gente precisa destacar, né? A maratona de jogos, aqui alguns clubes estão expostos, né? O América e o Atlético são 2 casos disso, evidentes disso. Vai ter uma parada agora só no final de semana, com a rodada do Brasileirão. Então isso, sem dúvida nenhuma, influencia, né? Porque aí, se a gente for pensar em rendimento, tem sido muito abaixo do que a gente espera os últimos jogos do Atlético, né? Contra o Corinthians foi, contra o Cruzeiro foi, contra o próprio Libertad foi. O Libertad jogava a vida dele, mas a gente percebe claramente que é um time de um nível técnico muito baixo, né? E o que tem de um pouquinho de qualidade já é de Barcos, Cueva, jogador que já virou Alianza, a serra, né? O Alianza, não, o Barcos, eu assustei com o Barcos lá, né? Então, quer dizer, mas de toda forma, o Romano, o que o Atlético precisava era vencer, né? Ele precisava vencer para ter essa certa tranquilidade de decidir com o Libertad em Assunção, podendo até perder por um gol de diferença, né? A diferença técnica é grande também, embora eu acho que o Libertad tenha um pouco mais de time do que o Alianza, mas o grupo vai caminhando ali para o que a gente imaginava, os 2 brasileiros ocupando as duas primeiras posições. A minha expectativa era de que o Galo fosse o primeiro, né? O Galo tem um time superior ao do Atlético do Paraná, e eu acho que isso ficou evidente, inclusive, nos 2 confrontos entre eles. Lá em Curitiba, quando o Furacão ganhou, o Galo foi superior, não merecia perder aquele jogo, e aqui no Mineirão, o Galo também foi superior ao Furacão e conseguiu a virada da reta final. Mas é isso aí. Eu acho que, assim, é impossível, nesse momento da temporada, qualquer análise que não esteja inserida a questão física dos jogadores. Tanto que a última rodada do Campeonato Brasileiro, o nível técnico dos jogos foi fraquíssimo, baixíssimo. Porque os times chegam ali no início do segundo tempo, tem gente que tá morrendo. Inclusive o adversário do Atlético no sábado, segundo tempo, morreu ali contra o Fluminense. Ô, Edu, além da volta do Arana, que foi muito legal, depois de tudo que ele passou, ver ele voltar aos campos, o que mais, e além da vitória, óbvio, o que a gente tira de positivo aí dessa vitória do Atlético lá no Peru? Mano, assim, eu acho que tá muito dentro do que o Simões falou, né? A parte física. E a coletiva, depois do jogo do Cudê, em que o Hulk estava presente, a fala do Hulk, ela vai exatamente ao encontro disso, né? O Hulk destacando que dormiu muito mal, teve uma viagem depois do clássico, custou a dormir, só conseguiu dormir bem no dia anterior a esse jogo contra o Alianza. Chegaram lá 4 horas da manhã, né? Pois é, e saíram agora também para voltar para Belo Horizonte às 4 da manhã, horário do Brasil, às 2 da manhã, horário de Lima, lá no Peru. Então é muito desgastante para as equipes que estão em 3 competições. O Atlético, a partir de agora, só está em 2. Mas ainda conta a terceira competição, porque o jogo eliminatório contra o Corinthians foi na última semana. Então, o nível cai mesmo. E o campo também lá não era ruim. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas o gramado tirava muito a velocidade da bola, né? Parecia que a qualquer momento a bola ia parar. Então, era um jogo com pouca velocidade por conta da grama. E acho que o de positivo é o Atlético entender os jogos e esse momento físico. Contra o Cruzeiro foi assim, fez o primeiro gol, baixou linha, transformou o jogo num jogo tenso? Foi. Mas não sofreu tanto. Sofreu mais contra o Cruzeiro até do que contra o Alianza, porque o Cruzeiro ainda conseguiu algumas finalizações nesses cruzamentos que obrigaram o Everson a trabalhar. No jogo contra o Alianza, o Everson não trabalhou, né? Até acho que pela qualidade do adversário, o Alianza, mesmo com cruzamentos, não conseguia finalizar. Isso é mérito do sistema defensivo do Atlético. O jogo foi tenso, mas sem grande susto. Poderia ter tido susto naquela falha no pênalti cometido pelo Natan, mas anulado pelo VAR por conta do impedimento. Mas o Atlético sabendo jogar os jogos. O Simões citou aí o jogo contra o Atlético Paranaense. O Galo foi melhor em jogos que ele não ganhou. Teve rendimentos melhores em jogos que não ganhou. Mas vai emendando uma sequência de ótimos resultados. Você pegar aí os últimos 12, 13 jogos, são 2 derrotas para Corinthians e para Botafogo, e duas derrotas muito semelhantes, né? Com péssimas atuações do Atlético. Atuações completamente fora da curva. E no jogo contra o Corinthians, um time até muito modificado. Então, essa paralisação vai ser muito boa. Você falou do Bragantino.
que é o próximo adversário que teve um problema físico contra o Fluminense. O Bragantino joga hoje. 9h contra o Estudiantes da Argentina. Jogo decisivo para definir primeira colocação de grupo. E vai chegar também muito desgastado contra um Atlético muito desfalcado no próximo final de semana. E aí vem uma parada para a data FIFA, que vai ser muito importante para essas equipes, para recuperar atletas fisicamente, mas principalmente tempo para o técnico fazer ajuste com sequência, com semanas cheias, com sessões de treinamento, coisa que o Cudê não tem desde o dia 1º de abril. É engraçado que parece mentira, né? Parece mentira, mas é isso. É engraçado que você falou do gramado e eu tava vendo os dois jogos ao mesmo tempo, né? O América e o jogo do Atlético ali, aquela famosa janelinha na televisão. Parecia quando a gente bate pelada na roça e a grama é qualquer coisa, você chuta, a bola vai perdendo a velocidade. Isso, ali. Ela vai perdendo velocidade, você até assusta. E rapidamente, Romano, sobre o grupo do Atlético, classificando o Atlético Paranaense e Galo, eu acho que está dentro da expectativa, mas a dificuldade do grupo G da Libertadores está dentro da minha expectativa também. Quando saiu o sorteio, a gente até comentava sobre a Alianza Lima e Libertad, a dificuldade que foi jogar com o Libertad no passado, o Atlético Paranaense, a entrevista do Felipão ao Calazans lá no sorteio. Ontem você assistiu o Atlético Paranaense e Libertad? Assisti. Que jogo difícil, o Libertad foi melhor que o Atlético Paranaense, fez um gol que foi anulado pela regra, não tem o que discutir, a gente pode discutir a regra, mas não a anulação do gol, e o Atlético vai ter um adversário muito difícil na última rodada. Não vai ter pressão de torcida, porque o Libertad não tem torcida, mas vai ter um adversário complicado. Essa vantagem do que o Galo leva para o Paraguai é muito importante. Mas saiba jogar com a vantagem dessa vez, viu, Atlético? Aliás,